E aí, pessoal, boa E noite. galera, boa noite. Antes de qualquer coisa, muito obrigada por, né, por estarem aqui, assim, nessa época do ano, né, onde tá tudo meio anuviado, né? As pessoas estão ensandecidas, querendo resolver a vida. E eu tenho certeza que quem parou uma horinha do seu dia para estar aqui um pouquinho, com certeza é porque está buscando uma situação melhor de vida, de respeito, de constatação, de enfim. Se você parou um pouquinho do seu tempo para estar aqui, eu tenho certeza que você busca o melhor, né? E quando a gente busca o melhor, a gente consegue oferecer o melhor também para os nossos clientes, para os nossos pacientes, para os nossos pets. Como o tema da live hoje é microagulhamento e teste alérgico, eu resolvi conversar com vocês um pouquinho sobre alopécia, né? Essa live está acontecendo em dois locais, está acontecendo no Google e está acontecendo também pelo Instagram. Então, eu espero que atinja quem precisa né, receber essa informação. Vamos falar um pouquinho sobre alopécia, porque é importante que você entenda sobre alopécia para você entender como, né, como fazer o microagulhamento depois. Não adianta nada você saber fazer um microagulhamento, que é o que o nosso curso de março vai ensinar, sem você entender sobre a doença, sem você ter passado por toda essa fase que eu vou explicar para vocês aqui hoje, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Então, a alopécia, ela, infelizmente, ainda é um tema é, bastante incerto, tá? Não existe ainda um, um fechamento das informações. Ninguém no mundo, né, ainda tem certeza absoluta o que que causa alopecia X nos Spitz e talvez no Chow Chow, né? Tem mais algumas raças que podem ter. Mas geralmente é o Spitz. Mas ninguém até hoje conseguiu bater o martelo, falar assim, ó, alopecia acontece por causa de X questão. Não. A alopecia, na verdade, ela tem várias opções, possibilidades de estar acontecendo, né? Cada grupo de estudo do mundo estuda uma, né? E a gente junta todas para tentar resolver o problema. Então, a gente ainda não tem um diagnóstico certeiro. Por exemplo, eu vou fazer uma biópsia, eu vou resolver, ou eu vou fazer um exame X de sangue e vou resolver. Não existe isso. Então, o diagnóstico de alopecia X, ele depende muito de outros fatores. Ele é por descarte. Descartei isso, aquilo, aquele outro. Então, a gente chega no diagnóstico de alopecia X, ok? Ela é uma alteração do folículo piloso. O pelo, quando ele está na fase da alopécia, ele é um pelo que ele fica fraco, ele fica fino, ele fica sem bulbo e ele fica enclausurado dentro do folículo piloso. E ele não tem força para nascer, ele não tem força para ir para fora, ok? O que a gente sabe até então é que existem alguns genes que já foram estudados e estão alterados no paciente que tem alopecia X, tá? E que, eventualmente, a gente tem um envolvimento de alguns hormônios sexuais e também da vitamina D, bem como da melatonina, ok? Pacientes com alopecia podem ter alteração de melatonina, alteração de vitamina D, alteração de hormônios, principalmente os sexuais, e alteração da recepção do hormônio no folículo piloso. O folículo piloso, ele recebe o hormônio para poder trabalhar. E a gente já sabe que o paciente com alopecia X tem dificuldade dessa recepção, desse acolhimento do hormônio, e com isso o pelo fica estagnado, ele não consegue crescer, ele não consegue aumentar, ele não consegue ficar forte a ponto suficiente de ir para frente, né? De nascer, de crescer, né?
Então, ela é uma disfunção ali do crescimento dos pelos, é uma condição hereditária. Então, se o pai e a mãe têm, o filhote pode ter também, ok? Por isso que é importante a gente pensar no não cruzamento, né, de pacientes com alopecia, porque mesmo que mesmo que seja um avô, um tio, uma tia, a gente sabe que as condições genéticas elas podem atingir até a quinta geração, né? Então a gente segura, a gente não cruza pacientes com familiares com alopecia ou o próprio paciente com alopecia. Ela atinge mais raças nórdicas, né? E pode estar associada também com alteração do desequilíbrio da adrenal, tá? Da adrenal. Mas o principal fator é que é uma alteração genética e é uma alteração de um defeito no folículo piloso. Então, como eu falei, durante ali a formação do novo pelo, né? O bulbo trabalha, ele forma o pelo, ele começa a crescer, ele sai pelo folículo e ele fica forte, fica lindo, fica lá para fora. Na alopecia, ele não consegue fazer isso. Por alguma alteração gonadal, alguma alteração hormonal, alguma alteração genética, o pelo fica preso, enclausurado. Então, quando a gente visualiza uma pele com dermatoscópio, a gente vê vários, como se fossem vários cravinhos. São os pelinhos aprisionados, né? E se a gente faz um tricograma num paciente com alopecia, a gente vê pelinhos em lança, que são pelinhos que têm a ponta fina e o bulbo fino. Então, como é importante, né, a gente já na hora da consulta saber fazer esse exame, porque se você visualiza a pele e se você faz um tricograma, você já tem noção de como o seu paciente está, em que fase que ele está, né, em que fase do crescimento do pelo que ele está, e se realmente ele tem pelo em lança, que é um pelo mais fraquinho, se ele tem pelos eventualmente no tricograma que tem bulbo piloso, se ele tem bulbo piloso, vale a pena estimular esse paciente de alguma maneira. Se ele não tem, a gente tem que tentar reverter toda essa questão do estímulo do paciente, trabalhar todo o estímulo para depois tentar reverter a alopecia, né? Eu costumo explicar para os tutores que a alopecia, ela é como se fosse a questão do depilação a laser, ok? Então, uma pessoa vai lá fazer uma depilação a laser, cada pelinho do corpo tem uma fase de crescimento, né? Anágena, catágena, telógena. E aí acontece que se eu bater o laser na fase que o meu pelo não está crescendo, que esse pelo só vai começar a crescer daqui 6 meses, um ano, o meu laser não adiantou nada. É por isso que as pessoas fazem tantas sessões de depilação a laser, para conseguir ter sorte de, naquele momento, aqueles pelinhos estarem na fase específica de crescimento, onde o laser realmente consegue atingir o bulbo e destruir o bulbo. E aí para de crescer o pelo, ok? Então, isso acontece também na alopecia. Tem fases da alopecia que não adianta a gente tratar, com microagulhamento, por exemplo. Não vai resolver, não vai crescer. Eu tenho que entender que fase que está aquele pelo, de várias partes do corpinho, para eu entender se vale a pena estimular esse paciente ou não, tá bom? Mas é importante que vocês entendam que tem muita, muita, muita coisa envolvida no diagnóstico. Mas existe um método um pouquinho mais fácil da gente entender que hora é a hora certa de estimular o paciente e que hora é a hora, é a hora de entrar com vitamina, entrar com exames, ok? Essa é uma imagem do aprisionamento do pelo na alopecia X. É uma imagem de dermatoscópio. Então, a gente vê que tem um plug de queratina fechando o folículo piloso e dificultando a saída e o crescimento do pelo, ok? Então, se ele está nessa fase, uma das coisas que eu preciso fazer é desobstruir essa saída. Então, esse paciente ele precisa de banhos emolientes para dissolver esse plug de queratina. Ele precisa de esfoliação da pele. Ele precisa de exames para a gente saber se esse paciente está numa fase de conseguir uma boa resposta do tratamento ou não, né? E a gente precisa também definir se o nosso paciente, apesar de ser um SPITS, ele está fazendo alopecia porque ele tem uma doença inflamatória
ou porque ele tem alopecia, ou porque ele tem uma doença hormonal, né? Eu já peguei Spitz com alopecia por ser alérgico, por exemplo. Se eu não corrigisse a alergia, eu não conseguia corrigir a alopecia. Então, a gente tem que também entender um pouco da inflamação da pele, de como aquela pele está se apresentando, se ela está descamativa, se ela está inflamada, se ela está infeccionada por algum agente, por exemplo, bactéria, ou malacésia, ou fungo, né? Então, a gente tem que descartar todo, passar por todo aquele trivial, né? Aquele básico da dermatologia, que é importante a gente saber fazer uma citologia, entender como é aquela doença, e tudo isso me ajuda no tratamento da alopecia, porque eu preciso definir aquela alopecia daquele Spitz, é uma alopecia mesmo? Ou esse cachorro tá peladinho porque ele tá com sarna, ou porque ele tá com fungo, ou porque ele tá com uma alergia, uma dermatite atópica, né? Então ele tem que passar por todo o básico, todo o trivial. Cada paciente com alopecia que entra para mim, eu começo do zero. Mesmo que ele já tenha passado por vários médicos, vários dermatologistas, eu começo do zero. Eu começo fazendo todos os exames de pele, da cabeça até a pontinha da cauda, para entender se aquilo realmente pode ser uma alopecia ou se a gente está mexendo com alguma outra doença que a gente precisa de outro tipo de tratamento, né? Mas, em geral, o que que a gente vê na alopecia mesmo? A gente vê melanodermia, que é aquela pele escurecida, né? A gente vê aquele pelo lanoso, aquele aspecto de lã, que é como se fosse aquele pelinho de bebê, sabe aquele pelinho de Spitz bebê, bem lanosinho? Que na verdade é o subpelo que está conseguindo crescer, né? O pelo de verdade, que é aquele pelo mais grosso, bonito, ele não consegue. A gente vê a queda de pelo. Normalmente esse paciente não está inflamado, não está contaminado com agentes infecciosos. Geralmente ele apresenta uma assimetria bilateral, né? E simétrica, mesmo jeito de um lado, mesmo jeito de outro. Alguns no dorso pegando a cauda, alguns na lateral, né? E juntando todas essas informações, se eu não encontrar infecção, não encontrar inflamação, a gente já começa a pensar em alopecia, né? As raças nórdicas aí grandes, mais comumente afetadas, são o Malamute e o Husky, tá? E temos o Chow Chow, que também apresenta alopecia. Temos também o Samoyeda, que pode apresentar alopecia. O Poodle pode apresentar alopecia. Mas a gente também pode ver alopecia em raças mestiças. Então, vamos supor que a gente tem lá um cachorrinho que cruzou um Spitz alemão com, sei lá, um Beagle ou com um Cocker. Pode acontecer alopecia também, porque tem uma genética envolvida, né? Mas é importante a gente sempre diferenciar. Isso é uma alopecia por doença ou isso é uma alopecia X hormonal mesmo, né? Então a gente tem que pensar aí nesses diagnósticos diferenciais. Hiperadrenocorticismo causa alopecia, hipotireoidismo causa alopecia, hiperestrogenismo também, neoplasias gonadais, né? Eflúvio talogênico é uma outra doença, displasias foliculares, outra doença, defluxo do telógeno, outra doença, adenite sebácea, outra doença. Todas elas são doenças que podem causar alopecia. E a gente precisa descartar todas elas para começar um tratamento de alopecia. Se você tiver qualquer uma dessas causas envolvidas, e aí a gente pode incluir alergia também, doenças infecciosas. Eu preciso primeiro resolver isso para depois pensar em resolver a alopecia. Pode ter as duas coisas juntas? Pode. Nossa, eu pego muito Spitz alérgico que também tem alopecia. Então, pode ter as duas coisas juntos, ok? A gente pode ter uma alopecia mais juvenil, que é uma alopecia que acontece ali mais ou menos aos 4 meses de idade, que pode evoluir para uma X ou não. Mas assim, toda vez que um tutor sai com um spitzinho de um canil, com certeza o criador vai dizer, não se assuste, porque com 4 meses ele vai perder todo o pelo e vai nascer tudo de novo, ok? Todos nós sabemos disso, que o Spitz mais ou menos aos 4 meses faz toda essa troca de pelagem. E eu já digo para você que não são todos que fazem essa troca de pelagem, não é uma regra, tá?
Mas, às vezes, acontece desse pacientinho começar a ficar pelado ali nos 3, 4 meses e não repilar direito já desde bebê. E, às vezes, ele repila, fica lindo, fica maravilhoso, e lá com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, começa a desenvolver alopecia, tá? Mas isso é comum. A alopecia dos 4 meses é comum, não se assustem, tá? É importante vocês terem essa informação, porque geralmente eles repilam, ok? E aí, o diagnóstico, né? Quando a gente começa a falar de diagnóstico, a gente presta atenção ali em tudo que a gente está vendo, se a pele está inflamada, descamativa, infeccionada. Se o paciente não tem lesão nenhuma, é uma possibilidade o diagnóstico. Se ele está dentro das raças predispostas, se ele está entre 2 e 6 anos de idade, aonde que está essa perda de pelo? Ah, foi só no pescoço, onde ele está coçando. Geralmente daí não é uma alopécia. Ou não, é uma alopécia bilateral, a pele já está começando a ficar enegrecida, já tentou alguns tratamentos e não resolveu. Então a gente começa a pensar realmente que pode ser uma alopécia. E aí a gente começa a nossa triagem. Além da triagem dermatológica, tem uma triagem bioquímica, né? Exames básicos: hemograma, LT, colesterol, create, FA, ureia, albumina, triglicérides e glicemia. Eu costumo dizer que esses são exames que apontam se o paciente pode ter alopecia ou não. Se todos eles vierem normais, é bem provável que esse paciente não tem nenhuma alteração hormonal. Agora, se esses exames vierem com triglicérides, glicemia, colesterol e FA aumentados, é bem provável que seja uma alteração hormonal, ok? Aí o que que a gente faz? A gente pega essa primeira triagem e solicita exames hormonais para esse paciente. Bom, eu costumo pedir também lipase e amilase, quero saber como é que está a digestão desse paciente. Eu costumo também pedir vitamina D e vitamina B12. Porque se a gente, por exemplo, se eu estiver tratando uma alopecia e meu paciente estiver com a B12 baixa e eu não suplementar, o pelo não cresce. Eu posso fazer o melhor tratamento do mundo, o pelo não cresce. Então a gente precisa suplementar. Aí a gente pede também os exames hormonais. Então a gente precisa descartar hipotireoidismo e hiperadrenocorticismo, principalmente, ok? Então a gente pede o T4 livre por diálise, a gente pede o TSH e a gente pede também a dosagem de cortisol com um teste de supressão com baixa dose de dexametasona, que é aquele examezinho que o paciente vai lá, coleta o materialzinho de manhã, aplica uma dexametasona, dose baixinha, e volta 4 e 8 horas depois no laboratório para fazer as outras coletas. E aí a gente vai entender se aquela glândula está trabalhando ou não está trabalhando, tá bom? Se esses exames hormonais vierem alterados, a gente começa a pensar que a gente precisa tratar esse nosso paciente da parte hormonal. E aí a gente vai chamar o nosso coleguinha, que é endócrino, ou a gente vai tratar se a gente souber tratar. Se eventualmente vier realmente alterações hormonais, tem mais alguns examezinhos que a gente costuma pedir, tá? Para complementar o nosso diagnóstico. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque a ideia hoje é que vocês entendam um pouquinho sobre a alopecia, tá bom? Então vamos lá, lembra que eu falei da fase do pelo? Aqui tem uma ilustração que a gente consegue entender, né? Veja que na fase anágena, o pelo tá forte, ele tá grande, ele tá enorme, ele tá saindo do folículo, ele tá lá fora, ele tá brilhante, maravilhoso, ok? Costuma durar aí mais ou menos de 3 a 6 anos esta fase. Então, por isso que eu falo que dependendo da fase que tiver, você pode fazer o que você quiser, às vezes que não muda, você tem que tentar mudar isso aqui primeiro, ok? A fase catágena já é a fase que o pelo está começando a ficar fraquinho. Está na hora de pensar assim, opa, está na hora de eu sair daqui porque vem um novo daqui a pouco, né? Vou me mudar, né? Vai vir um pelinho novo. O telógeno, ele já está morrendo, ele já não tem mais contato com a circulação sanguínea, já não tem mais força, e ele cai e vai embora. E aí a gente volta para a fase anágena, tá? Então, se a gente tiver pelinhos no nosso tricograma que mostram que esse pacientinho tem bulbo, é maravilhoso de começar a tratar nessa fase, porque o pelo volta muito rápido. Se tiver em outras fases, eu tenho que estimular, eu tenho que jogar vitamina, eu tenho que jogar melatonina, enfim, eu tenho que dar meus pulos para que a gente consiga mudar um pouquinho a fase que está o crescimento desse pelinho, tá bom?
Existe a possibilidade de a gente fazer um exame de histopatologia também, né? Que também mostra exatamente que fase que tá aquele pelinho, quando eventualmente eu não sei fazer tricograma, então eu consigo fazer uma biópsiazinha por punch, uma pequena amostra de pele, e a gente consegue entender ali que fase que tá essa pelagem, tá? Então, o histopatológico, ele é um exame que ajuda a gente a definir como que fase que tá aquela pele, aquele pelinho, tá? Caso a gente não tenha como fazer um tricograma. Mas quem vem para minha aula aprende, não aprende, Inaê? Com certeza. É. Então, assim, existem vários tratamentos que são utilizados hoje em dia, tá? A gente tem aí, um dos tratamentos é a castração, né? Alguns animais castrados repilam, não são todos. Então, aí que, na minha opinião, entra o chip, né? O chip hormonal, porque é uma castração temporária. Então, se o paciente responder ao chip, responder à castração temporária, ele vai responder, eventualmente, à castração cirúrgica, né? Mas eu consigo testar isso, eu consigo saber se meu paciente realmente precisa passar por uma castração ou não. Porque hoje em dia a gente não indica castração para todo mundo, né? A melatonina, ela tem aí uma eficácia em torno de 30, 40%, não são todos os cães que respondem à melatonina, mas existe uma parcela razoavelmente boa que responde. O trilostano é um outro tratamento que pode ser utilizado, porém a dose muda um pouquinho, tá? Hiperadrena é uma dose e alopecia é outra. Nesse caso é importante a gente ter um endócrino acompanhando, né? A deslorelina também pode ser utilizada, né? Ela mexe ali com o gen RH. E o microagulhamento, né? O microagulhamento é um dos tratamentos que mais está sendo eficiente hoje em dia, mas às vezes o paciente precisa passar por esses outros para ver se não repila com tratamento medicamentoso. Se não repilar, aí a gente acaba indo para o microagulhamento, tá bom? Aí o microagulhamento ele vai depender da área, né? Da área da pele, se é uma área pequena, uma área grande. Tem colegas que depilam para fazer, tem colegas que não depilam para fazer. Eu não costumo depilar, arrancar os pelinhos para fazer. Eu costumo trabalhar com uma alopecia um microagulhamento mais gentil. Eu não gosto de fazer aquele microagulhamento assim que arrasa, assim, que faz um buraco no asfalto, assim. Eu não gosto. Eu acho que o paciente sofre demais no pós-operatório. Eu prefiro fazer um microagulhamento mais suave, mais gentil. E às vezes a gente precisa de mais sessões, porém o paciente não sofre, né? Porque, querendo ou não, tem aquela questão: isso é estético? Eu estou fazendo isso por estética ou estou fazendo isso por saúde, né? Por medicina? O que eu tenho para falar para vocês, né? Na minha opinião, é que não é só estético. Essa pele que não tem o pelame cobrindo é uma pele suscetível à queimadura solar, por isso que ela escurece. Ela é uma pele suscetível a infecções, porque ela não tem uma proteção, né? A barreira cutânea dela está alterada. Então, é uma pele suscetível a infecções superficiais e oportunistas. É uma pele ressecada, é uma pele que coça, porque ela está ressecada, às vezes ela não tem infecção, não tem nada, não é alérgico nem nada, mas ela coça, porque o paciente está ressecado. Então, para mim, não é só estético, né? É isso que eu explico para o tutor. Tem muita gente que pensa, eu não vou fazer microagulhamento, vou judiar do meu paciente, porque é só estético. Não é só estético. Essa pele está sofrendo, né? Então, na minha opinião, o microagulhamento, ele é um tratamento realmente. Ele traz conforto, esse paciente não vai ter queimadura solar, esse paciente não vai ter tanta possibilidade de infecções e descamação, porque essa pele vai ficar mais protegida. O pelo protege a pele, né? Esse é um microagulhamento, por exemplo, feito com derma roller, que é um pouquinho mais antigo. Hoje em dia, a gente já utiliza caneta de microagulhamento, né? Uma canetinha que ela fica vibrando e vai fazendo os microfurinhos conforme a gente vai passando a canetinha. Então, tudo isso eu vou explicar no nosso curso de março, né? Como que você prepara esse paciente, qual é a hora certa de você decidir
que o teu paciente pode fazer um microagulhamento. Não adianta sair microagulhando, que nem eu falei, todo mundo. Pode ser que algum responda, outro não, porque, como eu falei, tem várias outras doenças que precisam ser descartadas ou tratadas, né? Se eu pego um Spitz com um hipotireoidismo e eu suplemento essa tireoide, o pelo talvez nasça sem microagulhamento. Então, tem que ter uma indicação, né? Você não pode sair indicando para todo mundo. Então, você tem que entender o básico para você conseguir chegar lá na frente e falar, ó, vou fazer um procedimento e agora eu acho que é a hora certa e agora eu acho que vai dar certo, tá? Então, tudo isso, toda a parte básica de diagnóstico e tudo a gente vai ter no curso de fevereiro e toda a parte avançada do microagulhamento a gente vai ter no curso de março. Se você já trabalha com dermato, se você quer só evoluir na sua profissão, vai no curso de março. Se você quer começar do zero no diagnóstico, aprender a fazer uma citologia, aprender a fazer um raspado, entender um pouquinho sobre cada doença dermatológica para entregar melhor um atendimento para o teu tutor no teu consultório de clínica geral, você vem para o curso de fevereiro. Se você já está apto, você vem para o curso de março, tá bom? Eu agradeço vocês imensamente pelo dia de hoje. Vou ficar devendo a imagem do microagulhamento com a caneta, porque essa palestra está um pouquinho desatualizada, mas eu espero vocês com meu coração aberto para ensinar tudo que eu sei nos nossos cursos aí que já estão abertos em fevereiro e março. A Inai vai explicar para você, a Inai vai explicar para vocês sobre o curso, e eu sempre confundo, eu nunca sei se eu tenho que chamar você de Inai ou Inaê, e eu digo que vale a pena. Todas as pessoas que já passaram pelo curso saíram muito felizes e satisfeitas. É um método prático, rápido de aprender a diagnosticar dermatologia e com certeza vai melhorar aí o seu ticket médio, o respeito que o tutor tem por você, o seu retorno vai vir com o paciente mais feliz, com o tutor mais feliz, e isso não tem preço que pague. É isso aí. A gente resolveu fazer um curso avançado, né? Porque surgiu muito essa necessidade do teste alérgico durante o curso de dermatologia, né? Muitos veterinários não têm a prática de fazer, então eles acabam encaminhando para um parceiro fazer o teste, e aí às vezes perde o cliente, né? Perde um ganho extra que ele poderia ter ali. Então a gente separou o curso em dois módulos, porque é muito conteúdo, não tem como passar no final de semana só, né? Então, em fevereiro, a gente vai fazer o nosso primeiro curso, que é o de dermatologia prática, o curso que vai mostrar mesmo como realizar o diagnóstico na hora da consulta. Então, o doutor André ensina desde as aulas teóricas, a citologia de microscópio, como fazer a coleta, como curar as lâminas, como fazer a leitura no microscópio, o que que indica, se é bactéria, se é fungo ambiental, se é tudo quanto é coisa, né, André? E a gente Hum. muita aula prática no microscópio para treinar a vista mesmo do aluno, né? E já sair ali fazendo o diagnóstico na hora da consulta com a prescrição para o tutor. Então, o animal está com isso, você precisa tratar com isso, banho terapêutico, a gente faz aula prática, mostra o banho terapêutico, tudo isso. Né? E em seguida, em março, a gente vai ter o de alergologia e microagulhamento. Aí ela vai É, mostrar. é É, interessante, é interessante a gente comentar que o curso acontece na minha clínica de São Paulo, né? Ela é bem localizada, fica no bairro de Moema, e então as pessoas elas conseguem realmente visualizar como que uma clínica de dermatologia funciona, né? Todos os equipamentos que são utilizados, os aparelhos que são utilizados, né? Enfim, eu mostro tudo durante uma das aulas, uma hora de aula, é conhecer a clínica, desde o do atendimento, da recepção, da ficha de anamnese que a gente envia, do banho terapêutico. Então, a gente mostra realmente o nosso dia a dia, né? isso, e muita prática de caso clínico, né? Para mostrar protocolos de tratamento, de shampoo, de medicamentos e tudo mais, né? Tem aula E prática com o paciente, com o tutor, então os isso, alunos assistem realmente uma consulta do início ao fim, desde a parte do início lá, quando a gente envia o questionário de anamnese para o tutor, antes de começar dele ser atendido, ele já está respondendo a anamnese daquele pacientinho. E eu vou ensinar tudo isso para vocês.
Eu mandei o link aí no chat para vocês. Tem um monte de foto do curso lá, então vocês conseguem ver um pouquinho da clínica, como são as aulas práticas, a gente fazendo a coleta dos animais, fazendo a leitura das lâminas no microscópio, corando, etc. E, gente, é um curso assim que a gente faz ele estilo mentoria, a gente coloca 6 alunos, vamos tentar colocar 8, porque a procura está muito grande. Então, é um curso para aprender mesmo, para pegar na mão, sentar no microscópio e aprender. Então, a Kelly acabou São, de do- perguntar. são, são 2 dias que eu acho que mudam a vida lá no atendimento. É para sair atendendo dermatologia. Então, Kelly, respondendo, quantos alunos participam das aulas? Serão no máximo 8 alunos, tá? Na verdade, no máximo 9 alunos, que é o que a sala comporta. E É. a gente tem as monitoras que ajudam também, a professora também estarei presente. Então, é um curso bem prático mesmo, tá? Tanto de dermatologia prática quanto o avançado de alergologia. Nós vamos fazer os dois nesse modelo, tá? Voltando, falando do segundo curso, é um curso para vocês aprenderem a fazer os testes rápidos de alergia, né? Fazerem a leitura dos testes, fazer o microagulhamento. Nós vamos também mostrar os aparelhos de medicina integrativa para vocês, como trabalhar com a laser terapia, com a ozonoterapia, tudo voltado para dermatologia. Vamos ter a presença dos patrocinadores dos aparelhos lá, HTM VET, mostrando a tecnologia dos equipamentos deles, né? Então, é um curso bem completo para vocês. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para dar. A boa é que a gente está com promoção de Natal, os dois cursos estão com 20% de desconto, que é um desconto inédito na Ariane. A gente nunca deu um desconto desse, mas é Natal, né? A gente já lançou os cursos do ano que vem, então a É, gente quem está aqui hoje merece. a gente está com esse cupom aqui, ó, Natal 20, que já dá para vocês usarem para se inscreverem lá. Então, essa é a notícia boa. A notícia ruim é que 50% das duas turmas já foram preenchidas. Então, de 8, 9 vagas, a gente só tem metade. E a gente nem lançou o curso oficialmente, que seria o ano que vem o lançamento, né? Graças a Deus. Então, a gente espera aí até o final da semana completar as turmas e já tentar programar uma próxima data, que a gente ainda não sabe quando vai ser, porque a doutora Andréia tem 2 clínicas em Curitiba, em São Paulo, então ela vai e volta, a gente tem que programar com calma. Então, aproveitem, gente. Tem que valorizar, porque a bichinha que anda, viu? Ela roda. Exatamente. Aproveitem para vocês participarem com a gente. Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem mandar aí. Inclusive, tem uma dúvida aqui do Alfredo, perguntando, André, se estudantes de veterinário do terceiro ano podem fazer o curso. Podem, Com podem, certeza. porque eu já tive no nosso último curso, a gente tinha uma estudante do terceiro ano, né? Sim. E ela aproveitou muito bem, assim, porque apesar de parecer que é muito pouco tempo, são 2 dias, mas é muita intensidade de informação, né? A Segundo gente dia a gente cansa a mente. passa ali pela dermatologia básica, 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 a gente vai para a dermatologia é, um pouquinho mais clínica, né? A gente vai para os métodos de diagnóstico e coleta de material, preparo de lâmina e preparo de material. Aí a gente vai para a otologia, então a gente dá uma pincelada em cada assunto da dermato, né? A gente fala um pouquinho na parte teórica de cada assunto, é muita informação. E aí, na parte da tarde, a gente vem para a parte prática, onde a gente aprende, vocês vão aprender a corar a lâmina, a preparar o teste alérgico, a aplicar o teste alérgico, enfim, eu já estou falando dos dois cursos aqui, eu estou misturando as coisas. Mas é porque eu quero que eles entendam ah, a importância de saber o básico, né? Não adianta, talvez, vir para um curso de teste alérgico se você não sabe diagnosticar uma dermatite atópica. Ou não Exatamente. adianta vir para o curso de alopecia X se você não sabe diagnosticar uma alopecia X. Então, é importante passar por essa base, para quem já está lá na frente, ok, vem direto. Mas é importante entender, e a gente pincela de tudo um pouco, né? A pessoa realmente sai no segundo dia sabendo ler uma citologia, preparar uma lâmina e ler uma citologia. E o Inclusive segundo nutrição, curso né? vai sair sabendo aplicar um teste alérgico e fazer um microagulhamento. Tá bom? Inclusive nutrição, né, André? Porque muitas das alergias, dermatites Medicina acontecem. integrativa, nutracêutica, eu ensino a
fazer prescrição nutracêutica, eu ensino a fazer prescrição de manipulação. Então, você vai aprender a manipular para dermatologia. É muita informação. As meninas falam assim, "Mas eu tô meio tonta, eu tô meio zonza, mas valeu a pena e com certeza eu tenho. A gente teve aqui, ó, Integralize ali no Instagram falando, vale super a pena, eu recomendo." É isso aí. Quem fez, elogia. Eu fico muito feliz com isso, porque é uma entrega muito grande. São 2 dias muito intensos. É a primeira vez que a gente vai fazer o curso avançado, né? Mas o curso básico já aconteceu, né? Mais de uma. E é muito gostoso, assim, quando chega no final do dia, as pessoas felizes ali, né? É muita informação, sai com a cabeça Todo dia cheia, tem mas brinde. sai melhor, com certeza. É, a Renata perguntou do cronograma. Os dois sites têm o cronograma tudo certinho, tá? Então, o cronograma é bem completo. Vocês podem entrar no site aí no link que eu enviei para vocês lerem tudo que vai ser apresentado nas aulas, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar aqui, podem me chamar no privado também, podem mandar mensagem no direct do Instagram, para mim, para a Andrea. Nós estamos. Eu acho que é importante a gente frisar com essa pergunta que no curso de microagulhamento e alopecia, a gente também vai ter a parte teórica, tá? Não vai chegar e agulhar o paciente. Não, vocês também vão aprender a diagnosticar, a gente vai entrar muito mais fundo nessa palestrinha que eu corri hoje, e vão aprender a diagnosticar dermatite atópica, vão aprender a tratar uma dermatite atópica e vão aprender a fazer o teste. Então, não é só a parte prática, também tem um pouco da teoria de diagnóstico, de terapêutica, de tratamento, de alopécia e de dermatite atópica, de alergia. Sim. E é muito engraçado que o último curso foi em novembro, né? E eu levei a minha Golden para a Andréia olhar e a gente fez a coleta nela, corou as lâminas, olhamos, encontramos malacésia, encontramos um monte de coisa, né? E hoje eu mandei as fotos para a doutora, mostrando que em menos de um mês, né, ela já não tem mais nada, tá limpinha, tá perfeita. Então, é um tratamento muito preciso e que o diagnóstico é super tranquilo. Você vai Manda lá. foto para eles, Inai, manda foto do ouvido de antes e do ouvido de hoje. Vou mandar lá no grupo. Você vai lá, Uhum. você faz a consulta, você sai com a prescrição, você trata em casa e pronto, entendeu? E coisas que às vezes as pessoas estão tratando de forma errada porque não teve um diagnóstico correto. Que teoricamente é simples de resolver se você sabe fazer a leitura, né? Não, e às vezes tratando de forma muito exponencial, né? Não realmente focando no que o paciente precisa, usando corticoide sem necessidade, usando Antibiótico. antibióticos sem necessidade. O paciente está com malacésia e está atacando antibiótico no paciente, né? Ou vice-versa, está com tá com bactéria e está tá atacando antifúngico no paciente. Então, assim, né? Sobrecarregando aquele fígado, sobrecarregando aquele organismo. Então, quando a gente tem um diagnóstico preciso, a gente vai no que precisa. A gente foge do corticoide. Assim, ó, para eu usar corticoide é muito raro. É só em crises muito graves. Então, a gente prescreve muito pouco o corticoide perto do número de pacientes e de problemas que a gente enfrenta. Por quê? Porque a gente consegue ser preciso no diagnóstico. E se vocês forem fazer o curso, tiverem algum animal que vocês queiram levar, a gente usa eles nas aulas práticas, trata deles indiretamente e ensina os alunos, né? Esse é É, o, esse é o objetivo real, cuidar de bicho, é, resumidamente. Cuidar de bicho. A minha mãe fala, não fala bicho, é muito feio, mas é cuidar de bicho, de bicho, médico de bicho. médico de bicho. E é uma delícia. Vocês têm alguma dúvida, gente? Aproveitem. Temos mais 3 minutos de masterclass. Galera é tímida. Bom, pessoal, então é isso, tá? O site Passa, está na vou passar internet. meu Instagram para vocês, né? O Oi, né? Pode passar. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode me Vai. chamar no Instagram, podem me seguir, porque tem bastante informação legal no Instagram sobre tratamentos e tal. A gente costuma divulgar muita coisa. E se Isso, vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar lá também. é isso aí. Uhum. Estamos à disposição, galera. Muito obrigada pela presença de hoje. Eu vou disponibilizar a gravação lá no grupo se vocês quiserem assistir novamente.
tá bom? E se não nos falarmos, Um abraço, boa noite, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. A gente se vê em fevereiro. fiquem com Deus, galera. Até mais. É.